Bom, e agora nós vamos falar sobre uma tecnologia que está por trás da criptomoeda, a moeda digital. E ela é digamos, a cereja do bolo, porque ela é uma tecnologia que vai causar um maior impacto nas próximas décadas. E não é uma mídia social, não é Big Data, não é robótica, não é inteligência artificial, não são as moedas virtuais, né? E vocês sabem qual que é essa tecnologia? Essa tecnologia é a blockchain, ela está no centro aí da quarta revolução industrial. Bom, é a tecnologia que provavelmente vai causar um maior impacto nas próximas décadas. Ela tem aí uma enorme promessa para cada negócio, para a sociedade, para as pessoas de uma forma individual. Blockchain não é apenas uma nova tecnologia, é um tipo de tecnologia que desafia outros softwares existentes, né, pois ela tem o potencial de substituir ou complementar práticas existentes. Em essência, podemos dizer que ela é uma tecnologia que modifica as outras. Since the days of clay tablets, people have recorded the exchange of goods and services. As we evolve into the digital age, recording these transactions has become much more complex. Whether it's the exchange of money between two parties, documenting how goods move through a supply chain, or making contractual agreements. The growth of global commerce and trade has created a network of disparate ledger systems, vulnerable to errors, fraud, and misinterpretation. Take the diamond industry, for example. The journey of a diamond from mine to consumer covers a complex landscape of legal, regulatory, financial, manufacturing, and commercial practices. Current supply chains have to rely on intermediaries every step of the way, from government officials to lawyers, accountants, dealers, and banks. This adds time and cost. Diamond smuggling and fraud can hamper governments from collecting fair export taxes, and consumers and retailers face the prospect of purchasing counterfeit or unethically mined stones. This is where Hyperledger blockchain technology comes in. It has the potential to eliminate these vulnerabilities with transparent transactions. Blockchain offers all parties involved in a business network a secure and synchronized record of transactions. The blockchain ledger records every sequence of transactions from beginning to end, whether it's hundreds of steps in a supply chain or a single online payment. As each transaction occurs, it's put into a block. Each block is connected to the one before and after it. Groups of transactions are blocked together and a fingerprint of each block is added to the next, thus creating an irreversible chain. That's why blockchain is ideal for recording the mining, refining, and distribution of one of the most valuable goods in the world. It can trace a diamond's path from the mine to the hands of the consumer with exceptional security and transparency. While blockchain works with all types of transactions, there are three key features that make Hyperledger blockchain uniquely capable to handle the requirements of a regulated industry like diamonds. It's distributed, it's permissioned, and it's secure. Because the ledger is distributed, it works as a shared form of record keeping, ensuring no one person or organization holds ownership of the system. As the diamond cycles through its supply chain, everyone involved during the process is permissioned to have a copy of every record and piece of data, and no transaction can be added to the chain without consensus across the participants. This means no one person can add to or alter the blockchain without it being permanently recorded, making it tamper-resistant and highly secure, eliminating the risk of fraud and error. No one, not even a system administrator, can delete it. In the case of diamonds, a blockchain ledger keeps a record of high-resolution photos of each diamond at every touchpoint along its journey. It holds certificates of authenticity, real-time records of every payment transaction, as well as product details like cut, clarity, color, carat, and diamond serial numbers. At the end of the buying cycle, there is a complete, auditable, and indisputable record of information. Blockchain technology gives us the ability to transform industries of all sorts, from diamonds to flowers, monetary transactions, or even things like contracts, deeds, records, and other public and private agreements. It frees up capital flows, speeds processes, lowers transaction costs, and most importantly, provides security and trust. We believe that blockchain will do for business what the internet did for communication,
create new ways of working and leave more time for creativity and innovation. Bom, como o nome indica, né, um blockchain, ele é uma cadeia de blocos que contém informações. Então, uma cadeia de blocos é como se fosse um livro de registro a que qualquer pessoa tem acesso, mas com uma característica importante: uma vez gravada a informação numa cadeia de blocos, esta torna-se quase impossível de alterar. O blockchain, ele, embora tenha surgido aí com os bitcoins, né, com a criptomoeda, ele vai muito além disso e tem várias aplicações. Mas eu vou dar aqui um exemplo de tramitação de criptomoedas. Podemos dizer que o blockchain é uma maneira simples, porém engenhosa, de passar informações, de passar ativos de A para B de uma maneira totalmente automatizada e segura. Então, por exemplo, Bernardo envia dinheiro, né, bitcoins aí a João. O pedido, né, ele é transmitido aí para a blockchain, ou seja, uma rede distribuída, mundial, aí, peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, formada por computadores chamados aí de nós. A transação ela é validada aí pelos nós das redes, ou seja, por todos os computadores aí da rede. Essa validação, né, ela é registrada, essa transação ela é registrada em um novo bloco, e esse bloco ele é validado, ele é criptograficamente, né, relacionado com os blocos anteriores da cadeia, não pode ser mais alterado. E aí o bloco é encaixado na cadeia de blocos e a transação aí é completada. Podemos dizer que o blockchain ele apresenta 3 pilares, que é a descentralização, transparência e inalteração. Bom, e o que significa essa descentralização? Atualmente nós estamos acostumados com serviços centralizados. Significa o quê? Que há sempre uma entidade centralizada que armazena todos os dados e precisa interagir apenas com essa entidade para obter as informações necessárias. Então, um exemplo de sistema centralizado é o dos bancos. Eles vão armazenar o seu dinheiro e, para você pagar alguém, na maioria das vezes, é através dele. Então, um outro exemplo seria também o modelo tradicional cliente-servidor, que é quando você, por exemplo, pesquisa no Google alguma coisa. Quando você faz uma pesquisa no Google, você envia uma consulta para o servidor, que em seguida volta para você com as informações relevantes. Então, isso é um modelo cliente-servidor, um modelo centralizado. Então, o que acontece no sistema aí centralizado, unido em um centro, né, concentrado em um centro? Há sempre aí um intermediário, que é o centro. Então, esse intermediário ele executa toda a lógica de negócio, de transação, de todo tipo de comércio, né, da autenticação e identificação de pessoas, até compensação, liquidação e manutenção de registros. E, normalmente, eles fazem um ótimo trabalho, mas há problemas crescentes que está justamente relacionado a essa centralização. No caso dos bancos, por exemplo,
pessoas sem dinheiro, eles excluem, né, bilhões de pessoas da economia global, ou seja, pessoas sem dinheiro suficiente para abrir uma conta bancária. Eles também deixam as coisas mais lentas, né? Pode levar um segundo para um e-mail rodar um mundo, mas pode levar dias ou semanas para o dinheiro se movimentar pelo sistema bancário numa cidade. E eles também levam uma fatia grande da transação, de 10% a 20%, apenas para enviar dinheiro para um outro país, por exemplo. Eles capturam também os nossos dados, como é o caso do Google aí, que além de capturar os nossos dados, ele ainda monetiza, né, esses dados. Então, o que essa tecnologia blockchain ela permite? Ela permite sair de um sistema centralizado para um sistema distribuído. Então, a gente viu que um sistema centralizado, todas as partes, todas as pessoas, elas dependem de um ponto central. E a gente deu um exemplo aí, um banco, né? O banco é um lugar onde todas as pessoas confiam. Então, por isso, quando você quer fazer uma transferência para uma loja, uma pessoa, você faz isso via banco, porque o banco vai guardar o histórico da transação e é ele que vai garantir que essa transação de fato foi efetuada e que no futuro, se essa pessoa for dizer que você nunca transferiu nenhum dinheiro, você poderá provar que transferiu o dinheiro, pois o banco terá o histórico, o comprovante de transação, e assim você poderá provar diante de um tribunal de justiça, pois essa prova seria válida, porque um banco é considerado confiável. Então, se existem pessoas que não confiam umas às outras, né, há um sistema centralizado que registra os históricos das transações. E é por isso que o blockchain ele promete aí causar uma grande revolução, porque ele vai trabalhar exatamente nesse quesito de confiança, né? Ou seja, as pessoas de todo lugar do mundo vão poder confiar umas nas outras e nas transações, e com isso poderão fazer transações de forma direta, sem ter um intermediário, porque todas as transações ficarão registradas nos nós das redes, nos computadores, né, de toda a rede, de todas as pessoas. Ficarão aí registrados nessa cadeia de blocos, né, que forma aí e que denomina aí essa tecnologia blockchain. E o interessante aí é que na tecnologia da informação, a comunicação distribuída é pioneirismo aí do engenheiro Paul Baran, que em 1964 ele formulou um modelo distribuído para comunicações militares, pois ele percebia a vulnerabilidade nos centros de comunicações, né? Ou seja, se esses centros fossem destruídos pelos inimigos, as tropas do campo, né, ficariam aí sem comunicação. Então, é interessante, né, que realmente esse sistema centralizado ele não traz segurança. Bom, uma forma da gente entender melhor essa questão da descentralização e também da confiança, né, que essa tecnologia do blockchain traz, é entendermos e compararmos as estruturas, né, de empresas tradicionais e de empresas com sistemas de plataforma, com exemplos clássicos aí do Uber, Airbnb. Então, nessa organização tradicional aí da empresa, demonstrada na figura, o que a gente tem? Nós temos aí no topo da pirâmide um pequeno número de pessoas que são responsáveis pelo autogerenciamento, e são essas pessoas que tomam as decisões mais importantes, né, para o rumo aí da corporação. E no escalão abaixo a gente vê um número maior de pessoas, são elas que pegam as decisões tomadas pela alta cúpula
e direcionam para a força de trabalho. Então o papel, o gerenciamento médio, ele é exatamente esse, garantir que a força de trabalho entregue o que foi decidido pela alta cúpula. Então na base da pirâmide tem-se aí a força de trabalho, que são os que fazem aí toda a roda girar. Então, se vocês observarem, essa organização é piramidal, poucas pessoas na parte superior, um pouco mais na parte média e um grande grupo na parte de baixo. E na maioria dos casos, a forma como esse trabalho é gerenciado é na forma de comando e controle, ou seja, quem tem mais patente nessa hierarquia dá o comando e fica controlando a força de trabalho, né, para ver se a atividade vai ser entregue ou não. E nessa linha tracejada é colocado os limites da organização, ou seja, uma empresa tradicional ela não trabalha aí com freelancers, né? As pessoas, elas têm um vínculo, as pessoas que trabalham na empresa, elas têm um vínculo aí empregatício, né, com essa empresa. E com relação à propriedade, geralmente em uma organização tradicional, os sócios são aquelas pessoas que estão lá no lado da pirâmide, né, no alto da pirâmide. Então todos os outros são colaboradores ou funcionários que vão trabalhar para garantir o lucro aí dessas pessoas. E o que acontece no sistema de plataforma, né, tipo Uber e Airbnb? Elas operam exatamente nesse sistema, né, como nas organizações tradicionais, eles têm também uma alta cúpula, mas aqui eles costumam ser significativamente menores, essa alta cúpula. O gerenciamento médio das organizações tradicionais, seja através da robótica ou inteligência artificial, toda essa camada aí, ela é substituída por máquinas aí nesse sistema de plataforma, né? E por fim a força de trabalho ela é diferente, ela é formada por freelancers, microworkers, ou seja, pessoas que se relacionam com a empresa de maneira esporádica e com vínculos empregatícios mais fluidos. Então você percebe aí pelo desenho que o limite da organização ele é diferente do modelo anterior. Essa linha pontilhada aí, né, a base da pirâmide ficava dentro da empresa e aqui os trabalhadores eles estão fora da empresa. E aí isso faz com que as plataformas como Airbnb, Uber e tantas outras aí nesse modelo, elas sejam menores, mais enxutas. Mas se vocês observarem, ela ainda tem uma estrutura centralizada, né? Essa autocúpula aí está centralizado, né, nessa alta cúpula, todos os serviços. E aí o que o blockchain ele faz é justamente descentralizar isso através da tecnologia. Eu vou mostrar aqui para vocês através de cases que o blockchain ele abre um campo de possibilidades, né? Um outro campo de possibilidades, numa rede aí distribuída, e talvez as empresas elas não tenham mais dono e sejam aí de bem comum. Essa é uma possibilidade, mas que depende também muito da organização, né? Das pessoas. Então a gente tem aí como cases, né, como exemplos, o Arcade City, que é um aplicativo aí de carona que usa blockchain. Então seria o serviço do Uber, mas sem Uber, né? Ele conecta pessoas que querem oferecer uma carona para alguém, né, ou pessoas que querem ser transportadas. Então, todo o pagamento ele vai para quem prestou o serviço. E diferente do Uber, né, que vai uma grande porcentagem aí para o dono aí da empresa, né? Ele não tem nenhum ativo, né? Todas as casas, no caso do Airbnb, são das pessoas, não é da empresa. Todos os carros são das pessoas, não é da empresa. E mesmo assim ele leva aí uma boa parte do lucro. E aí com essa tecnologia blockchain,
é possível que essas transações sejam gravadas, né, nos computadores da rede, o que vai gerar uma segurança, e aí não é mais necessário, não vai ter mais um dono da empresa, né? Não é mais necessário passar essa porcentagem, todo o lucro vai ser para quem prestou o serviço. E aí cria-se possibilidades, né, de por exemplo, por meio de associações, né, criar grupos de motoristas para que os próprios grupos ajudem aí a gerar credibilidade para o sistema, né? Então podem ter associações, por exemplo, que exijam carros, né, somente motoristas de carro de luxo, ou até, por exemplo, somente motoristas mulheres, né, associações aí de mulheres. Então, no Uber, por exemplo, né, há toda uma promessa de que você é o seu próprio patrão, né, que é uma ilusão. E, por exemplo, nesse sistema aí do Arcade City, né, que utiliza o blockchain, você realmente pode ser de fato aí o seu próprio patrão. Esse Storage aí também é uma ferramenta aí criada com blockchain, é uma ferramenta de armazenamento de dados, de arquivos. Então, por exemplo, empresas como a Amazon ou Dropbox, atualmente elas canalizam todas as informações em servidores próprios, né? E a proposta da Storage é permitir que qualquer pessoa armazene dados de outras pessoas, né? Lembrando que esses dados são todos criptografados, então as pessoas não conseguem visualizar isso nem em seus próprios computadores e sejam remuneradas com isso aí, por isso, né, por meio aí de frações de bitcoins. Uma outra ferramenta aí é o Open Bazaar, que também utiliza blockchain, é como se fosse o Mercado Livre ou o eBay distribuído em vários computadores. Então, como o serviço está distribuído, faz com que não exista comissões e taxas de vendas, né? Então, a venda é literalmente sem intermediários, ninguém faz a negociação entre o computador e o vendedor. Então, o Open Bazaar ele não tem um dono, né, uma organização por trás dele. É isso que o blockchain permite, né, não ter aí uma organização por trás de qualquer aí serviço. Bom, aqui eu citei apenas alguns cases, né, mas o blockchain ele tem assim, uma aplicação imensa em praticamente em todas as áreas, né, justamente porque ele traz aí essa descentralização da confiança e da informação. Então, ele pode ser aplicado em contratos inteligentes, né, para atividades comerciais, para registro de armazenamento, cadeia de suprimentos, hipoteca, mercado imobiliário, busca de empregos, proteção dos direitos autorais, serviços médicos, sistema de votação, seguradoras, internet das coisas. Enfim, é uma gama assim, imensa, né? Cartórios, então assim, bancos, né? Vamos ter aí outras. Vai causar uma verdadeira revolução aí nesses mercados, né? Provavelmente não teremos mais o sistema de cartório que a gente tem, nem de bancos. Mas eu não vou apresentar isso aqui para vocês, eu vou deixar para vocês pesquisarem isso aí, porque é infinito, assim, a aplicação do blockchain. Bom, fazendo uma analogia aí com a internet, né? Quando Tim Berners-Lee ele criou a primeira página web, ele escreveu, né? Quando conectamos informações na web, nos possibilitamos descobrir fatos, criar ideias, comprar e vender coisas e criar novas relações em uma velocidade e escala inimagináveis na era analógica. Então, nessa pequena declaração, ele previu aí pesquisas, publicações, comércios eletrônicos, né, e-mails, mídias sociais e dentre outras coisas que a internet aí depois
de sua criação, né, que é a web, a World Wide Web. Ela nos proporciona hoje e a internet, ela foi criada aí na década de 60, né, com a agência de projetos de pesquisa avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o ARPANET, na tentativa de enviar uma mensagem simples de um computador para o outro. E 3 décadas depois que surgiu a World Wide Web, né, que conhecemos hoje, que nos permite aí, né, acessar essa internet e através de um princípio tão simples, né, em seu núcleo, a internet ela evoluiu para um sistema complexo e robusto, graças a essa web. Então, da mesma forma que no cerne da internet estava aí um princípio simples, que era transmitir, né, uma mensagem de um computador para o outro, o cerne da blockchain está em outro princípio simples, que é a descentralização da confiança. E como eu disse, né, a blockchain ela é uma tecnologia que surgiu aí com a Bitcoin, com os bitcoins, né, a moeda aí digital. Então, ela surgiu aí em razão de uma demanda de mercado, né, a partir da crise financeira ocorrida nos Estados Unidos em 2008. Então, as pessoas passaram a pensar numa forma de dinheiro eletrônico capaz de dispensar a intermediação do sistema financeiro, ou seja, dos bancos. E aí a gente tem esse nome aí, Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, não se sabe, que desenvolveu um protocolo para essa moeda digital usando a criptomoeda Bitcoin, que permite estabelecer confiança e fazer transações sem necessidade de uma terceira parte. Então essa pessoa, ou grupo de pessoas anônimas aí, chamada Satoshi Nakamoto, criou um artigo no qual desenvolveu um protocolo para um dinheiro digital que usava por trás uma criptomoeda chamada Bitcoin. E essa criptomoeda permitiu às pessoas estabelecer confiança e fazer transações sem um terceiro. E esse ato aparentemente simples desencadeou aí uma faísca de incêndio no mundo, né? Isso deixou todo mundo animado, apavorado, sendo interessado em muitos lugares. E a confiança ela é estabelecida não por uma grande instituição, mas pela colaboração, por criptografia e por algum código inteligente. E como a grande revolução do modelo de transferência de valor do Bitcoin é a sua plataforma, ou seja, o blockchain, né? O blockchain que é um conjunto de registros aí, públicos, distribuídos, transparentes, imutáveis, sincronizados, características aí que fizeram até a conceituada revista Economics classificar a tecnologia como a máquina da confiança. E aí o interessante, né, que de uma época que começa a prezar de alguma forma, né, pela segurança de suas próprias informações, surgem as soluções, né? Então a crise de confiança é muito baseada em não saber quem está na outra ponta de uma negociação e não ter a certeza de que um contrato será cumprido, que um produto adquirido será entregue, né, de que seus dados não foram vendidos ou estão soltos, perdidos por aí e fora aí do seu controle. E como a gente falou aí de futuristas, né, olha que interessante, eu trago aí uma frase do Milton Friedman, que foi um economista vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1976. E aí ele
preveu o Bitcoin em 1999 com essa frase aí, ó. Eu penso que a internet será uma das maiores forças para reduzir o tamanho do governo, e uma coisa que está faltando, mas que em breve será desenvolvida, é uma moeda eletrônica confiável. Então, pela primeira vez na história humana, pessoas de todo lugar podem confiar umas nas outras e transacionar diretamente graças aí aos pilares da blockchain, que vai trazer aí a confiança. Então a gente já falou aí desse primeiro, que é a descentralização. Então aí, como vimos, né, nesse sistema descentralizado, distribuído, não existe um ponto central, né? Todos os agentes dessa rede têm a responsabilidade de servir como verificador, como, digamos, servidor. Então imagine que você realiza uma transferência para uma pessoa em outro estado dentro do Brasil. No caso do sistema distribuído, todas as pessoas da rede, ou seja, milhares de pessoas, estão assistindo isso acontecer e elas são testemunhas de que essa transação foi efetuada. Então, em vez de só uma instituição dizer que isso é verdade ou mentira, todas as pessoas são responsáveis aí pela segurança da rede. E aí um outro quesito que traz aí essa segurança, que traz aí essa confiança, outro pilar seria a transparência. Né? E agora eu vou falar um pouco, assim, bem a grosso modo, né, dessa tecnologia blockchain. É claro que é algo muito mais complexo do que isso que eu vou dizer aqui. Então, essa transparência ela se dá por meio aí da criptografia. E o outro pilar aí que traz essa segurança, essa confiança, é a inalteração ou a imutabilidade, que eu vou falar também bem a grosso modo aqui, explicando aí dentro da tecnologia o que seria isso. O blockchain, ele é uma rede que funciona com blocos encadeados que carregam um conteúdo, que é a transação realizada, junto a uma impressão digital denominada hash. Então, o bloco posterior ele vai conter o hash do anterior, mais seu próprio conteúdo. E com essas duas informações, gerar sua própria impressão digital, ou seja, seu próprio hash. Isso significa que uma vez que algo tenha sido inserido no blockchain, ele não pode ser alterado. Então, como vocês podem observar aí, né, temos aqui uma cadeia com 3 blocos. E cada bloco tem um hash e o hash do bloco anterior. Ou seja, o bloco número 3 aponta para o bloco número 2 e o número 2 para o número 1. A informação guardada dentro de um bloco depende do tipo de cadeia de blocos. Então, por exemplo, a cadeia de blocos do Bitcoin vai armazenar os detalhes das transações, como o remetente, o receptor e a quantidade de moedas. Um hash é como se fosse uma impressão digital. Ele identifica um bloco e todo o seu conteúdo. E é sempre único, assim como uma impressão digital. Então, quando um bloco é criado, é calculado seu hash. Qualquer alteração à informação dentro do bloco fará com que o hash mude. Então, os hashes eles são muito úteis quando se quer detectar alterações na informação constante num bloco. Então, se a impressão digital de um bloco mudar, ele deixa de ser o mesmo bloco. O terceiro elemento dentro de cada bloco é o hash do bloco anterior. Isto cria efetivamente uma cadeia de blocos. E essa técnica que torna uma cadeia de blocos tão segura. Então, aí vamos supor que a informação do segundo bloco ela seja adulterada. Então, isso faz com que o hash do bloco mude automaticamente. Por sua vez, isso fará com que o bloco 3 e todos os blocos seguintes se tornem inválidos, porque deixam de ter um hash válido do bloco imediatamente anterior. Ou seja, uma alteração num único bloco tornará todos os blocos seguintes inválidos. E essas cadeias de blocos, elas têm ainda uma segurança adicional, né, que a gente já falou sobre ela, que é o fato de estarem distribuídas. Então, em vez de serem geridas através de um único ponto, as cadeias de blocos,
Elas usam um sistema de ligação em rede, ponto a ponto, permitindo a participação de qualquer pessoa. Então, quando alguém se junta a esta rede, recebe uma cópia completa da cadeia de blocos. O nó pode usar isso, né, para verificar se tudo ainda está em ordem. E a consistência, né, desses dados, dessas informações, ela é garantida para verificação consensual de todos os nós da rede, ou seja, de todas as pessoas, de todos os computadores, né? Bom, uma cópia do blockchain está em cada um dos computadores, em cada um dos usuários dessa rede. E se a transação é considerada válida por esses auditores, esses usuários, ela é registrada no blockchain, data, horário, agentes envolvidos e a quantidade que foi levada de um lado para o outro. Mas apesar de ser pública, a gente não sabe quem são as pessoas, né? O que as pessoas conseguem ver é uma chave pública desses dois agentes, diferente de um banco. Bom, um outro termo aí utilizado nesse sistema de blockchain são mineradores, né? O que acontece? O blockchain, né, ele usa aí o poder de processamento para resolver cálculos matemáticos bem complicados, para assegurar aí que o hash, né, criptográfico do bloco seja válido. Então, quando alguém resolve essa operação aí e consegue validar o bloco, essa pessoa é chamada aí, né, esse processo aí é chamado de mineração, né, essa pessoa é chamada de minerador e tem aí as recompensas que é esse mercado de bitcoins, né, que são os bitcoins, que eu não vou entrar em detalhe sobre isso aqui, né, a intenção é só mesmo trazer aí essa tecnologia, né, mostrar aí que ela existe e que vai causar um grande impacto na nossa sociedade. E como eu já disse, né, e repito, ela vai causar um grande impacto, porque pela primeira vez na história humana, pessoas de todo lugar poderão confiar umas nas outras e transacionar diretamente entre elas. Seria como se fosse uma internet aí de valor, né? Quando eu envio um e-mail, um arquivo PowerPoint ou algo assim, na verdade, eu não estou enviando o original, mas uma cópia, certo? Isso é ótimo, né? Mas isso é informação democratizada. Mas quando falamos de ativos, coisas como dinheiro, bens financeiros, como ações, títulos, pontos de fidelidade, propriedade intelectual, música, arte, voto, crédito carbônico e outros bens, enviar uma cópia para alguém é uma péssima ideia. E se eu lhe enviar, por exemplo, R$ 100, é muito importante que eu não fique com esse dinheiro, certo? Que eu não consigo enviar isso 2 vezes. Na economia e convencional, quando eu vou vender um imóvel, tem sempre aquele momento de dúvida, né? Eu passo o registro antes de receber o dinheiro ou primeiro eu passo o registro para depois receber o dinheiro? E, por outro lado, o comprador também tem a mesma dúvida. Então, no blockchain existe mais sintonia entre o dinheiro entrando em uma determinada conta e a execução dos termos de contrato é feita automaticamente de acordo com os dados aí registrados na rede. E é por isso que hoje dependemos completamente de grandes intermediários, atravessadores, como bancos, governos, grandes empresas de mídia social, de cartão de crédito, assim por diante, para estabelecer confiança na nossa economia. E por isso, né, ativos digitais como dinheiro, até música e todo o resto, eles, com a tecnologia blockchain, eles não vão ficar num lugar central. Eles vão ser distribuídos em um livro de registro global, né, o blockchain, usando aí o mais alto nível de criptografia. Então, quando uma transação é realizada, ela é publicada globalmente através de milhões e milhões de computadores.
E é por isso que, se eu quisesse, por exemplo, hackear um bloco, ou seja, pagar você e outra pessoa com o mesmo dinheiro, né? Exemplo aí do ativo e dinheiro, eu teria que hackear esse bloco, além de todos os anteriores. Ou seja, toda a história aí dessa transação nesse blockchain, não apenas em um computador, mas em milhões de computadores simultaneamente. As expectativas aí de aplicação da blockchain e de crescimento da blockchain são muitas, né? São muitas expectativas, muitos campos de aplicação, né? Mas é importante lembrar que a tecnologia ela não cria prosperidade, né? São as pessoas que criam. E a blockchain ela só será poderosa se ela for construída por nós, pelo povo, né? Com sua filosofia de descentralizar a confiança para que possamos capacitar as pessoas. Por isso que eu acho que o sucesso aí, essa descentralização, né, da confiança, ela depende de nós, depende da nossa capacidade aí de criar associações, dessa capacidade de nos unir em prol de alguma atividade. Então eu acredito que todo o sucesso e toda a transformação econômica e social prometida aí com o blockchain, ela virá por meio da expansão de cooperativas, né, de associações autogerenciadas. E para isso é necessário praticar valores da economia fraterna, da economia do compartilhamento. E há uma indicação, né, de que o futuro das associações ela depende da forma como as pessoas irão se relacionar umas com as outras, bem como a consciência individual e o respeito dos processos sociais. Para o sucesso aí também desse blockchain aplicado em associações, em cooperativas, é importante também inverter a lógica aí da escassez, né? Inverter e entrar na lógica da abundância. E fazer a seguinte pergunta, né? Por exemplo, se o Arcade City, né, que é esse aplicativo como Uber, mas que utiliza aí o blockchain, ou seja, não tem um servidor, não tem uma pessoa ali recebendo os lucros, né? Esses lucros são distribuídos pelos trabalhadores, então é pensar, e se uma plataforma dessa for de graça para sempre? Né? E se as pessoas começarem a criar serviços como o Arcade City para os mais diversos mercados, doarem isso para a rede, né? Dentro da perspectiva de uma abundância, o que será que acontece? E aí talvez seja o fim, né, das plataformas e talvez cada um de nós aí vire uma espécie de plataforma, né? Ou seja, cada indivíduo cria aí associações que podem aí se conectar. E talvez seja a chance, né, de criarmos realmente cooperativismo de plataforma, como destaca aí o autor desse livro, né, o Schultz, que aponta que o ponto central aí do cooperativismo de plataforma já vai justamente na contramão do que é praticado no que ele chama de capitalismo de plataforma, né, que seria aí Uber, Airbnb, que são exemplos bem triviais aí que a gente traz, pois no capitalismo de plataforma ele não conduz as pessoas a uma consciência. O indivíduo, por exemplo, no caso do Uber, ele não tem poder decisório e nem de articulação, ele trabalha no carro próprio, em algo pré-estabelecido, onde o mesmo não decide nada, apenas executa como se fosse um autômato. Por isso que
seria interessante a associação, né, como meio de ampliação da consciência do indivíduo a respeito dos processos sociais, ou seja, das relações de interdependência de cada pessoa em relação ao outro e ao seu ecossistema. Pois no cooperativismo de plataforma, a propriedade ela deve ser coletiva, a gestão democrática e deve existir um apoio mútuo entre as pessoas. E o blockchain ele permitirá, né, criar plataformas digitais baseadas em estruturas cooperativas, ou seja, sem centralizar em um servidor, de modo que um grande número de pessoas possam coordenar atividades. Então, quando eu digo, né, que é necessário também, depende também de mudar os paradigmas, né, sair do paradigma da escassez, né, ir para a abundância, paradigma da abundância, que está muito relacionado à economia do compartilhamento, né, pois através de redes é possível conectar comunidades, promover fluxos não somente de informação, mas também de recursos. E assim, em oposição à economia tradicional, com instituições descentralizadas, que além de não estimularem a interação entre as pessoas, se protegem da escassez criando estoques, e já na economia do compartilhamento enxerga-se a abundância de recursos e cria-se ferramentas e serviços para estimular a interação entre as pessoas. Por isso o sucesso aí da blockchain, ela não deve ser medida pela quantidade de capitalização de mercado que possui ou pelo número de pessoas que estão usando, mas sim a forma como ela está sendo usada, né? E para isso novas formas de consumo, deve haver novas formas de consumo, né, ético, nas quais usuários e consumidores abandonam os produtos e serviços oferecidos por gigantes corporativos e, em vez disso, optam por apoiar negócios cooperativos. Pois nós não podemos correr o risco de, assim como aconteceu com a internet, a partir de uma infraestrutura distribuída, né, no caso da internet, e evoluir para um sistema cada vez mais centralizado, que foi o que aconteceu, controlado apenas por grandes corporações. E com isso a gente perde a chance aí, né, de criar estilos de vida e contextos sociais mais saudáveis e equilibrados. Pois, como aconteceu com a internet, né, embora havia uma ampla visão de que o simples fato de tornar a informação mais disponível e permitir que todos pudessem criar e compartilhar a informação transformaria o nosso ambiente mais informado, politizado e racional, na verdade, a internet não nos trouxe isso, né? Pelo contrário, o surgimento da internet, depois das redes sociais, veio com uma expectativa de uma maior democratização da informação e do debate público, mas ao longo do tempo, o que aconteceu? O contrário, né? O ambiente virtual ele potencializou discursos radicais, extremistas. E por que será que isso aconteceu? Bom, eu acredito que isso seja por uma série de fatores, né? Um deles é que logo a internet aí foi dominada pelas grandes corporações, e também geralmente tecnologias novas. As primeiras pessoas a terem acesso são criminosos, né? Assim como o Bitcoin, ele é bastante utilizado para a compra de drogas ilícitas e de armas, assim como nós temos aí na internet, né? A Deep Web, ou seja, a internet negra, a Darknet. Talvez também pelo poder alienante das redes sociais, que se não for utilizada por pessoas conscientes, os efeitos se tornam aí ainda mais avassaladores. Então, análogo à internet, que pode ser usada de várias maneiras, a blockchain também
pode ser usada de várias maneiras. Ela poderia permitir que o governo e as grandes empresas perpetuassem seu controle sobre nós, ou poderia permitir também uma governança mais justa, inclusão da humanidade, fazendo nossas vozes sendo ouvidas, relevantes e importantes. Enfim, não é a tecnologia que constrói aí os sistemas, né? São as pessoas. Então depende muito das pessoas. Então, por exemplo, os mesmos órgãos centrais que exploram nossa confiança estão começando a usar a blockchain como disfarce para seu próprio benefício, deixando para trás a filosofia principal da blockchain. Então a gente tem um exemplo aí da China, o país está abraçando a blockchain, até anunciando abertamente os planos de uma moeda digital operada pelo Estado. O uso da blockchain na China tem um propósito desonesto. A transparência que a blockchain oferece, ela está sendo usada para vigilância e controle absoluto sobre o seu povo. Então por isso que eu digo que análogo à internet, ela pode ser usada de várias maneiras, variando de boa a ruim ou má. Ela pode ser usada tanto para vigilância e controle sobre as pessoas, ou para controlar aqueles que vigiam e exercem o poder. Então eu encerro aí, falando a minha opinião. Eu acredito que o sucesso aí da blockchain, ela ocorrerá aí com a criação de associações, de cooperativismo, e por isso que eu me encerro aí com um vídeo, sobre um curta-metragem aí sobre o poder aí da colaboração. It's smarter to travel in groups.